Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa teu like no vídeo, compartilha com outros curiosos e te inscreve no canal. Hoje eu vou falar sobre mais um objeto do sistema solar. É planeta? É Plutão. Plutão é um dos corpos mais fascinantes do nosso sistema solar. Localizado a mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol, na vasta região conhecida como Cinturão de Kuiper. Esse mundo gelado desafia a astronomia moderna. Durante décadas ele foi considerado o nono planeta do nosso sistema. Sua distância extrema faz com que a luz solar demore mais de 5 horas para chegar até a sua superfície. Mesmo sendo o maior planeta anão conhecido em volume, Plutão é muito pequeno quando comparado aos planetas terrestres. A massa dele é cerca de 6 vezes menor que a da nossa Lua. E o diâmetro equivale a pouco mais da metade do território brasileiro. No entanto, a sua complexidade geológica e atmosfera supera muito o que se esperava de um corpo tão distante e frio. A jornada do Plutão ao redor do Sol é muito diferente dos outros planetas, os planetas tradicionais. A órbita dele é bastante inclinada e oval, o que faz com que o seu ano dure o equivalente a 248 anos terrestres. Em determinados períodos de sua trajetória, ele fica mais próximo do Sol que o próprio planeta Netuno, revelando uma dinâmica orbital única que intrigou os cientistas desde a sua descoberta. A temperatura média em Plutão gira em torno de 230 graus Celsius negativos. Nessas condições de frio extremo, as substâncias que a gente conhece na Terra como gás passa diretamente para o estado sólido. E com isso, o solo de Plutão fica coberto por espessas camadas de gelo de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, criando
uma paisagem totalmente congelada e diferente de tudo que a gente conhece aqui. A atmosfera de Plutão é muito tênue, composta principalmente por nitrogênio e metano. E o mais impressionante é que essa atmosfera se expande e se encolhe ao longo do ano. Quando Plutão se aproxima do Sol, o gelo da superfície sublima e vira gás. Ao se afastar, os gases congelam novamente e caem como neve, fazendo a atmosfera praticamente desaparecer por algum tempo. Cento e 113 batimentos cardíacos por minuto. Plutão possui uma estrutura interna bem definida. Estima-se que o seu núcleo seja predominantemente rochoso, cercado por um denso manto de gelo de água. A crosta externa é composta por uma fina camada de gelos mais voláteis. Essa combinação resulta em uma densidade média que indica uma proporção de aproximadamente 70% de rocha e 30% de gelo. Uma das descobertas mais marcantes feitas sobre Plutão foi a presença de uma gigantesca estrutura em formato de coração na superfície, batizada de Tombaugh Region. Essa área clara e brilhante destaca-se muito na paisagem e tornou-se o grande símbolo visual desse planeta distante, ou planetoide. Ela divide a superfície do planeta anão em regiões com características geológicas completamente distintas e intrigantes. O lado esquerdo desse coração é uma planície de gelo sem crateras, chamada Sputnik Planitia, formada por placas de gelo de nitrogênio que se movem devagar por convecção térmica. Essa região é muito jovem do ponto de vista geológico. E isso indica que Plutão não é um mundo morto, mas sim um planeta não ativo, com
processos internos contínuos. Erguendo-se sobre as planícies de nitrogênio, existem cordilheiras inteiras com picos de até 3.000 metros de altura. Como o gelo de nitrogênio é muito macio para sustentar essas estruturas, essas montanhas são compostas por gelo de água. Sob o frio extremo de Plutão, esse gelo de água se torna tão duro e resistente quanto rochas de granito aqui da Terra. Evidências capturadas em imagens de alta resolução sugerem a existência de criovulcões em Plutão. Em vez de expelir rocha derretida e lava escaldante, esses vulcões entram em erupção, lançando uma mistura viscosa de gelo, de água, amônia e alguns outros compostos. Essa atividade vulcânica fria surpreende a comunidade científica e é a prova de que o interior de Plutão ainda retém calor interno. Cento e 116 batimentos cardíacos por minuto. A história da descoberta de Plutão começou no início do século XX, alimentada pela busca teórica de um suposto planeta X, ou planeta 10. Os astrônomos acreditavam que esse corpo explicaria pequenas alterações observadas na órbita de Netuno. O empresário e astrônomo Percival Lowell dedicou os últimos anos da sua vida a essa busca, construindo o observatório que levaria à descoberta, anos mais tarde, de Plutão. Em fevereiro de 1930, o jovem astrônomo Clyde Tombaugh, de 24 anos, confirmou a existência desse novo objeto. Ele comparou fotografias tiradas com dias de diferença e notou um pequeno ponto de luz que se movia contra o fundo das estrelas fixas. Assim, esse
astrônomo entrou para a história da astronomia ao revelar a existência do distante Plutão. O nome Plutão, em homenagem ao deus do submundo na mitologia romana, não foi escolhido por astrônomos famosos. A sugestão veio de Venetia Burney, uma estudante inglesa de apenas 11 anos de idade. A proposta agradou aos cientistas, porque as duas primeiras letras, P e L, também faziam uma homenagem direta às iniciais do fundador do observatório, Percival Lowell. Aí começa a história da reclassificação de Plutão. Em 2006, a União Astronômica Internacional alterou formalmente a definição do que é um planeta. Para manter essa classificação, o corpo celeste precisa ter massa suficiente para limpar a vizinhança de sua órbita. Como Plutão compartilha a sua região no espaço com milhares de outros objetos, o cinturão de Kuiper, ele acabou sendo reclassificado para a nova categoria de planeta anão. A decisão de rebaixar Plutão gerou muitos debates que duram até hoje, dividindo opiniões entre o público e entre os próprios cientistas. Muitos astrônomos argumentam que o critério de limpeza de órbita é muito vago, enquanto o público em geral guarda um grande carinho nostálgico pelo clássico modelo do sistema solar com 9 planetas principais. Então tem essa divisão que quer manter Plutão como um planeta. Cento e 18 batimentos cardíacos por minuto. Plutão possui 5 luas conhecidas, mas nenhuma delas se compara a Caronte. Descoberta em 1978, Caronte tem a metade do tamanho de Plutão, uma proporção gigante para um satélite natural. Essa relação de massa faz com que o centro de gravidade do sistema de Plutão fique no espaço, fora do planeta anão, fazendo com que
os dois corpos orbitem um ponto invisível do vazio. Devido à proximidade e a esse tamanho proporcional, Plutão e Caronte possuem uma rotação síncrona mútua. Isso quer dizer que eles mostram sempre a mesma face um para o outro, estando travados gravitacionalmente. Se alguém estivesse na superfície de Plutão, veria Caronte sempre parada no mesmo ponto fixo do céu, sem nunca nascer ou se pôr no horizonte. Além de Caronte, o sistema conta com 4 pequenas luas: Estige, Nix, Cérbero e Hidro. Diferente de Caronte, essas luas menores têm formatos irregulares e movimentos caóticos. Elas não possuem uma rotação fixa e giram de forma desordenada, enquanto orbitam o par central, Caronte e Plutão, criando um ambiente dinâmico, imprevisível e bastante curioso do ponto de vista gravitacional. Em 2006, a NASA lançou a sonda New Horizons, a missão mais rápida já enviada da Terra. A espaçonave viajou por quase 10 anos e percorreu 5 bilhões de quilômetros até realizar um voo sobre Plutão em 2015. Essa missão transformou pequenos pontos borrados em mapas detalhados e de altíssima resolução de um mundo totalmente novo. As imagens da New Horizons revelam que Plutão é incrivelmente diverso. A sonda registrou dunas de gelo, de metano, névoas atmosféricas azuis organizadas em camadas e até indícios de que um oceano de água líquida pode existir debaixo da crosta gelada, mantido aquecido pelo calor interno gerado pelo decaimento radioativo das rochas do núcleo do planeta anão. Cento e 120 batimentos cardíacos por minuto.
Embora esteja extremamente distante, o meio-dia em Plutão não é uma escuridão total. A iluminação por lá equivale ao crepúsculo na Terra. Logo após o pôr do sol, após o pôr do sol aqui na Terra, equivale ao meio-dia de Plutão. A luz solar lá é cerca de 90 vezes mais fraca do que a que recebemos aqui na Terra. Mas ainda assim é forte o suficiente para permitir uma visão clara do horizonte. A bordo da sonda New Horizons viajou uma pequena porção das cinzas do astrônomo Clyde Tombaugh. Dessa forma, o homem que descobriu Plutão em 1930 simbolicamente visitou o mundo que revelou a humanidade. Ele se tornou o único ser humano cujos restos mortais viajaram tão longe pelo espaço sideral até hoje. O impacto cultural da descoberta de Plutão foi grande na época. Em 1940, ao ser descoberto um novo elemento químico radioativo, ele foi batizado de plutônio. No mesmo período, nos estúdios da Disney, o famoso cão de estimação do Mickey recebeu o nome de Pluto, para aproveitar a repercussão da descoberta desse novo planeta. Não há novas missões confirmadas para retornar a Plutão, mas os cientistas já projetam conceitos de sondas para o futuro. Entender Plutão é uma chave para se compreender milhares de outros corpos gelados no cinturão de Kuiper, revelando as condições primitivas que moldaram o nosso sistema solar nos primeiros momentos de formação. Plutão mostra que o universo reserva surpresas incríveis constantemente. Mesmo sendo um planeta anão, a complexidade dele mantém acesa a chama da exploração e da curiosidade científica sobre esse pequeno planeta. E essa era a curiosidade que eu resolvi compartilhar hoje. Se tu gostaste, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo com outras pessoas que gostem desses assuntos. E comenta aí se tu já sabia que Plutão deixou de ser um planeta.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.